Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais 3 capítulos da Bíblia, do livro de 2 Crônicas, capítulo 10, 11 e 12. Nós terminamos ontem com o capítulo 9, falando sobre a morte de Salomão. E agora quem assume o trono é o seu filho Roboão. O verso 1 do capítulo 10 começa assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Volta a mim daqui a 3 dias, e o povo foi embora. E aí, aqui é Roboão. Você conhece essa história porque você está lendo a Bíblia comigo, mas talvez você começou agora. Roboão assume o trono, ele é um jovem, e ele tem a possibilidade de continuar fazendo o que o seu pai fez, seu pai Salomão e o seu avô Davi. E quando ele é questionado pelo povo, e o povo, por meio ali de Jeroboão, vai dizer o seguinte: olha, diminui a carga, diminui o peso. Se você já leu ou vai ler, Roboão vai ser aconselhado para os mais velhos que ele deveria fazer isso. Mas vai ter o conselho dos mais jovens, que ele deveria pesar a mão ainda mais. E sabe o que Roboão faz? Ele decide ouvir os mais novos. E isso vai causar a divisão da nação de Israel. Em Reino do Sul, onde ficaram 2 tribos, e Reino do Norte, onde ficou 10 tribos. Então o capítulo 10 vai mostrar a rebelião contra Roboão. Rebelião essa, que veio principalmente porque ele ouviu o conselho dos jovens e desprezou o conselho dos mais velhos. Os anciões deram um conselho, mas ele decidiu ouvir os seus amigos mais jovens e aumentar a carga ou trabalho sobre o povo. E isso leva à rebelião das tribos do norte, resultando na divisão de Israel. O verso 15 diz assim: Assim o rei não deu ouvidos ao povo, mas a mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, o qual falara por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Pastor, se isso veio de Deus, então Roboão não tinha o direito de escolha? Tinha. Porque você que está lendo a Bíblia até aqui, você viu que por várias vezes Deus fez com que uma tragédia viesse em outro momento, porque o rei se posicionou, o líder se posicionou. Então não é essa ideia do fatalismo, tem que acontecer. Roboão deixou de ouvir o conselho dos mais velhos. Isso acontece hoje. Um jovem que está aqui lendo a Bíblia comigo, se você despreza o conselho dos seus pais, que tem experiência, e vai seguir o conselho dos seus filhos, você vai colher resultados, e eles não vão ser bons. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, Roboão vai fortificar o reino de Judá. Então, o reino que Roboão, agora filho de Salomão, está governando é o reino do sul, o reino de Judá, porque ele é da tribo de Judá. Então ele vai fortificar esse reino. Então ele estabelece como rei em Judá e fortifica as suas cidades, fortifica as suas defesas, preparando-se para possíveis ataques do reino do norte. Olha que coisa triste. Era uma nação dividida. Agora, Roboão está se preparando, por quê? Porque o reino do norte, os seus irmãos, podem atacá-lo. A organização do reino do norte, sob o reinado de Roboão, vai trazer também para nós alguns ensinos. Um deles é a importância da prudência, da preparação para enfrentar o desafio que aproxima. Isso é um ensino, é triste, mas esse ensino é muito bom. Eu pergunto, você está preparado para as adversidades da vida? Porque elas podem chegar. Então a prudência é algo que a Bíblia nos ensina. O livro de Provérbios de Salomão vai falar muito sobre a prudência. A prudência é algo que nós precisamos ter. E aí o capítulo 11 termina falando sobre a família de Roboão. E aí nós vamos para o capítulo 12, que fala sobre Sisaque, que vai atacar Jerusalém. Aqui, ó, depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor, por terem sido infiéis ao Senhor.
Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 600.000 cavaleiros e um exército incontáveis de líbios, suquitas, etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistaram as cidades fortificadas de Judá e chegaram até Jerusalém. Então, olha o verso 5. Então o profeta Semaias apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Meus irmãos, esse é o caminho. Quando nós abandonamos Deus, Deus vai nos abandonar. Quando escolhemos uma vida de pecado, uma vida de desobediência, não se engane, não se engane. O que vemos aqui, nós já lemos em 1ª e 2ª Reis. São reis que vão se afastar de Deus, e porque se afastaram de Deus, vieram consequências tão trágicas. Tão trágicas. Aqui, ó, o verso 13. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã. Ele agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. E quando nós colocamos o nosso coração em não buscar ao Senhor, as consequências são terríveis. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Então que eu e você possamos fazer escolhas certas. Porque nas escolhas certas, nas sementes certas, nós teremos a colheita certa. Aquilo que Deus tanto deseja fazer na nossa vida. Quero abençoar você. Terminamos mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui estudando mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.